Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre o papel do juiz na nova gestão do Poder Judiciário. Nosso convidado é o juiz Gerson Paulo Conrado, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Juiz Gerson, vamos falar agora um pouco sobre as metas do Judiciário para esse ano. Uma delas prevê que metade dos juízes de cada tribunal sejam capacitados em pelo menos 40 horas nessa área de administração pública. O senhor considera que esse número de horas é suficiente? Sabe que é uma pergunta até difícil de ser respondida. Que na realidade é pelo menos 50% dos juízes e pelo menos 40 horas. Essas 40 horas podem ser mais. Essas 40 horas elas serão, em princípio, ministradas pelo próprio CNJ através de ensino à distância. Certo. E nós já temos orientação também do CNJ, como da ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, que se desenvolvam pelas escolas regionais também atividades complementares que venham a acrescentar mais conhecimento, mais horas de trabalho sobre esse mesmo tema. Certamente que 40 horas apenas, tal qual contido na meta do CNJ, é insuficiente. Não se forma um administrador apenas com 40 horas de aulas, né, de curso, ou seja lá o que for, para bem gerir um ente público grande, né, como são os tribunais regionais, embora a disparidade existente no país, né, mas deve se adaptar a cada realidade. E por isso que se exige também que a realidade local seja atendida através das escolas regionais. E nós estamos nos empenhando nisso. Né? Tanto que já tivemos um primeiro evento promovido pela Escola Judicial de Santa Catarina neste ano, que se voltou exatamente para planejamento estratégico, planejamento de tempo. Isso tem a ver com a administração judiciária, né, para que o juiz saiba planejar estrategicamente a sua atividade e também como vai gerir o seu tempo para isso. Então nós já estamos agindo na complementação destas horas mínimas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E também já adianto que a própria assessoria de planejamento do tribunal já está se movimentando para a formatação de um curso regional que envolva também a administração judiciária, principalmente voltado para a gerência de vara. Muito bem, entre a publicação das metas de 2010 e esse momento que nós estamos conversando aqui, certamente o senhor já ouviu dos seus colegas algumas opiniões a respeito desse elenco de metas estabelecidas para esse ano e, entre elas, comentários a respeito dessa questão do que nós estamos tratando, que é da questão da administração judiciária. O senhor reconhece, identifica um grau de receptividade bom dos seus colegas para esse tipo de formação que nós estamos começando agora a intensificar nos tribunais do trabalho? Que na realidade o que se identifica é uma necessidade que os colegas estão manifestando a respeito da sua formação. Os colegas estão exigindo esta formação. Então há receptividade, sim. Todas as iniciativas nesse sentido serão bem-vindas, eu tenho certeza. Tá certo. Outra meta que chama a atenção, principalmente porque deverá exigir bastante dos juízes, é a redução em 10% do estoque de processos que estão na fase de execução. Para se ter uma ideia, que no começo de 2009 esse estoque na Justiça do Trabalho de Santa Catarina era de 49 mil processos. Imagina-se que no restante dos tribunais do trabalho, guardadas as proporcionalidades, os estoques não devam oscilar muito, né, em relação ao que nós temos aqui em Santa Catarina. No começo de 2010, nós observamos que esse estoque caiu de 49 mil para 48 mil processos, em torno de 2%. Como que nós vamos poder chegar a esses 10% da meta? É difícil de responder, Vanderlei, porque isso também nós temos que atentar para as particularidades regionais. Santa Catarina, principalmente a sua região litorânea, ela é pautada muito pela sazonalidade.
principalmente na atividade comercial e também na atividade de pesca. E é isto que vai gerar um acréscimo no nosso estoque de processos de execução. Por quê? Porque são pequenos empreendedores que ora estão aqui, ora estão ali. Então a dificuldade maior não é o esforço que o juiz despende para tornar efetiva a execução. Na realidade, é a ausência efetivamente de bens disponíveis do devedor para que essa execução seja efetiva. Não adianta, nós não podemos criar riquezas para o devedor para que ele possa satisfazer o credor trabalhista. Mas certamente que algumas iniciativas serão tomadas. Isso vai desde o gerenciamento do processo, a verificação física de cada processo na vara para saber se exatamente o estágio em que se encontra, quais créditos ainda estão pendentes para execução e, partindo-se daí, dar-se uma resposta a esta meta que está sendo exigida. Nós vamos buscar soluções, mas creio que um bom começo é o que nós estamos tomando, buscando discutir entre os juízes e aqueles que os auxiliam diretamente nas boas práticas que estão sendo executadas para que se alcance efetivamente um bom resultado para o processo. Vamos tentar. Não é impossível. Tá certo. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse um pouco mais. O que é, afinal, gerenciar um processo? Gerenciar um processo é como se gerencia qualquer coisa, é dar efetividade àquilo que nós estamos fazendo. É ter conhecimento do processo desde a sua entrada na vara até o seu último suspiro, ou seja, até o arquivo definitivo quando o credor trabalhista é satisfeito ou quando o processo é definitivamente arquivado. É o juiz ter em mãos o processo, ter conhecimento de cada fase do processo, buscando lhe dar efetividade, reduzindo o seu tempo de tramitação, evitando a burocracia. Tudo isto é gerenciar. Né? Isto é que nós devemos fazer com os nossos processos, ter efetivo conhecimento e, para lhe dar, célere solução. Bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um instante só.